Fala concurseira, concurseiro! Nesse vídeo você vai aprender o que as bancas examinadoras mais cobram a respeito de MDC, que é o máximo divisor comum. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos e eu vou te mostrar que você é plenamente capaz de acertar 90% ou mais das questões de matemática. E nesse vídeo em especial eu vou te mostrar como você pode acertar esses 90% ou mais em questões de MDC, o nosso máximo divisor comum. Esse tema é um tema que aparece muito em prova, então esse vídeo é de fundamental importância para a sua preparação em concurso público. Vamos lá? Uma costureira possui dois rolos de fita, um branco com 48 metros e outro vermelho com 36 metros. Para aqui. Muitos concurseiros me mandam mensagem e dizem assim: Felipe, eu não consigo aprender matemática porque eu não consigo interpretar o enunciado corretamente. E tudo vai começar pela interpretação. O método que eu desenvolvi para você resolver qualquer questão de matemática é o chamado método INMOP. O que é esse método INMOP? O primeiro passo, esse IN, é IN de interpretação. O segundo passo, esse M, é o M do modelo de resolução. Você tem que ter um modelo para resolver aquele problema. E o OP são as operações. São as continhas que você tem que fazer, tá bom? Para você interpretar, é muito importante que você não leia o enunciado todo de uma vez. Senão, você vai ficar com aquela sensação de que você não entendeu nada. Então, quando você olhou o enunciado ali e ele disse: eu tenho um rolo branco de 48 metros. Então, vamos anotar isso? O branco, 48 metros. Eu vou digerindo essas informações. Eu vou filtrando o que interessa para facilitar o meu cérebro a interpretar o enunciado. Tudo bem? Depois, um outro vermelho com 36 metros. Vermelho com 36 metros. Tudo bem? Como você vai descobrir que a questão é de MDC? Você vai ver no enunciado que ele quer dividir da maior maneira possível. Ele quer dividir máximo divisor. Divisor lembra pra gente divisão. Então, ele quer dividir da maior, máximo, maior, da maior maneira comum, de maior maneira igual para todos eles. Então, é isso que você tem que identificar no enunciado. Aí, ele fala o seguinte: ele vai cortar, parou. Se ele está cortando, ele está fazendo o quê? Ele está dividindo. Então, esse cortar representa para a gente divisão. Eu estou cortando, eu estou dividindo, tá bom? Então, ó, divisor lembra divisão, é o teu cérebro. Ah, se ele está cortando, ele está dividindo. Então, ele vai cortar pedaços brancos e vermelhos desse rolo, de modo que cada pedaço tenha o mesmo tamanho e medida maior possível. Parou. Então, se eu quero cortar de maior maneira possível e mesmo tamanho significa de modo comum, igual para todo mundo. Então, qual é o modelo para você resolver isso? O modelo, que é a segunda parte do problema, é o modelo do MDC. É ele que vai cortar de maior maneira comum, de maior maneira igual para todos eles, tá bom? Então, eu vou ter que fazer o MDC entre o 36 e o 48. Então, 48 metros e 36 metros. Aí preste atenção aqui. Esse resultado que eu vou achar aqui é o máximo divisor comum entre o 48 e o 36. Esse resultado que eu vou achar aqui é o maior número que divide o 48 e o 36 ao mesmo tempo. Nesse contexto aqui, ele vai ser o maior tamanho do pedaço possível de cada corte que eu estou dando ali. Tudo bem? E outra coisa, agora vamos para as operações, que são as continhas. Talvez, lá na época da escola, né? Lá atrás, há anos atrás, a sua professora ou seu professor ensinou MDC através de um jogo da velha. Não sei se você lembra disso, mas aquele método, para resolver o problema, eu acho muito complicado. Você fazer parecido com o MMC é melhor, é mais rápido, tá? Então, o que você deve fazer aqui? Presta muita atenção. O que você deve fazer? Você tem que colocar aqui
os números que dividem todo mundo ao mesmo tempo. No MMC, eu vou colocar aqui quem divide pelo menos um deles lá. No MDC, não. Eu só posso colocar aqui quem divide todo mundo ao mesmo tempo. Quer ver? O 2, ele divide o 48 e o 36. Então, eu vou colocar ele. 48 por 36, 24. 48 por 2, 24. 36 por 2, 18. Eu ainda posso colocar o 2, porque 24 por 2 dá 12 e 18 por 2 dá 9. Eu agora não posso mais colocar o 2. Se fosse MMC, eu ia colocar o 2. Aí 12 por 2 ia dar 6, 9 por 2 não dá, a gente repete. Tá bom? Mas no MDC eu não posso. Essa é a diferença entre MMC e MDC. Tem alguém que divide o 12 e o 9 ao mesmo tempo? Tem. O 3. 12 por 3 dá 4. E 9 por 3 dá 3. Tem alguém que divide o 4 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Não tem. Só um. Mas a gente não leva o 1 em consideração. Tá bom? Então o que você faz? Encerra a conta. No MMC, a gente chega até 1 nessa parte daqui das continhas. Só que no MDC, não. No MDC, você vai chegar até o momento onde você não consegue um número que divide todo mundo ao mesmo tempo. E agora, Felipe? Agora é só você multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, ó, se aqui está em metro e aqui está em metro, então isso aqui, ó, 12 metros. Quem é esse 12 metros? É o máximo divisor comum. Nesse caso aqui, é o maior tamanho possível de cada pedaço. Maior tamanho possível de cada pedaço. Tudo bem? Ah, Felipe, ele poderia ter me perguntado isso? Sim, ele poderia ter me perguntado, mas ele me perguntou outra coisa. Ele perguntou: qual a quantidade de pedaços? Ele não perguntou qual o tamanho do pedaço. Qual a quantidade do pedaço? Qual a quantidade de pedaços? Se o primeiro rolo, ele tem 48 metros e eu estou cortando de 12 em 12, 48 por 12 vai dar 4 pedaços. Só que você não precisa fazer essa conta. Olha o bizu aqui, olha o macete. É só você olhar para o número que sobrou aqui, ó. Eu vou ter 4 pedaços de 12 metros. E no outro rolo, o rolo vermelho, eu vou ter 3 pedaços de 12 metros. Então, aqui, 4 pedaços do rolo branco e 3 pedaços do rolo vermelho. A pergunta é, quantos pedaços eu vou ter? Eu vou ter 4 pedaços do rolo branco com mais 3 pedaços do rolo vermelho. Eu vou ter 7 pedaços ao todo. Por isso, nosso gabarito é a letra C. Felipe, por que ele falou esse menor aqui? Porque percebe, quanto maior o tamanho do pedaço, menos pedaços eu vou ter. Felipe, não entendi. Não tem problema, eu te explico. Vamos pegar uma barra aqui de 6 metros, por exemplo, tá? 6 metros. Só estou pegando um exemplo para você poder entender. Se eu corto de 1 em 1 metro, ó, 1 e 1. Eu vou ter 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pedaços. Tá bom? Agora, se eu aumento o tamanho do pedaço, vamos considerar agora que eu pegue um pedaço de 2 metros. Agora eu vou ter apenas 3 pedaços. Ó. 1, 2, 3. Quanto maior o tamanho, menos pedaços. Então, se o 12 é o maior tamanho possível, ele vai gerar a menor quantidade de pedaços. Entendeu? Ah, Felipe, então peraí. Você está me dando um macete aqui. Está me dando um bizu. Qual é o bizu? Se ele pergunta qual o maior, qual o máximo, o seu resultado vai ser esse carinha que está desse lado. Se ele pergunta qual a menor quantidade, o seu resultado vai ser o carinha que está do outro lado. Esse é o bizu, esse é o macete. Então falou máximo, maior, esse seria o gabarito.
Se ele perguntasse isso. Se ele fala menor, mínimo, opa, aquele lá é o gabarito. Os números que sobram lá é o gabarito. Percebeu? Então, anota esse bizu aí, porque facilita tudo para você. Tá bom?